o exercício regular, de um direito, ok, também é excludente de ilicitude. E a gente já viu olha só, quando a gente olhou aqui o artigo 301 do CPP, do Código de Processo Penal, né, que é a lei aí do Pato Rocco, Ivan, que vocês já começaram a estudar o processo penal com ele, né? Se não, ainda vão, já, professor Ivan Gessler, que é um dos nossos craques aqui, aliás, o craque do processo penal, e vai trabalhar processo penal com vocês aí para o exame de ordem. Então, esse artigo 301 do CPP, ele diz aqui o seguinte, percebe na Constituição, qualquer do povo poderá, né? Se ele traz a expressão poderá, ele não dá um dever, ele dá um direito. Qualquer do povo tem o direito de fazer o quê? O direito de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Mas peraí, mas prender é cercear a liberdade. Cercear a liberdade é fato típico de sequestro. Mas se eu estou exercendo um direito, isso funciona como excludente de ilicitude. Entenderam? Então, nesse caso concreto, o que eu tenho aqui é o seguinte: quando eu prendo alguém em flagrante delito, eu estou exercendo regularmente o meu direito, e isso afasta a ilicitude do fato típico de sequestro que eu estou praticando. Que direito é que eu estou exercendo? O direito previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal me dá o direito de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Toma cuidado que a Constituição, por exemplo, ela dá o direito de não produzir provas contra si mesmo, né? Então, justamente por isso, você pode se recusar a soprar o bafômetro. Cuidado, que ao recusar soprar um bafômetro, você está desobedecendo uma ordem dada por um funcionário público. Desobedecer essa ordem dada por um funcionário público configura fato típico, mas se você desobedece, exercendo regularmente um direito, você não está praticando crime, porque o exercício regular do direito configura excludente de ilicitude. Mas esse direito não afasta a tipificação do crime de falsa identidade, porque em um interrogatório, seja ele perante a autoridade policial ou judicial, existem dois tipos de perguntas. Existem as perguntas que são feitas no tocante à identificação do agente, e existem as perguntas que são feitas acerca do fato. A respeito da identificação do agente, você é obrigado a responder. Qual é o seu nome e quais são os seus dados pessoais? Você é obrigado a responder, né? E se você se recusa ou dá um nome falso, isso configura falso testemunho, ok? Agora, com relação aos fatos, você não é obrigado a responder e pode, inclusive, mentir. E isso não vai configurar o crime de falso testemunho. Então, eu tenho uma ideia da falsa identidade, tá? Que vai se configurar caso você minta os seus dados pessoais, caso você minta o seu nome, por exemplo. E eu tenho a ideia do falso testemunho, que é com relação aos fatos. E aí não vai se configurar, obviamente, caso você se cale ou minta com relação aos fatos que estão sendo perguntados, desde que você seja ouvido como investigado ou como acusado. Se você é ouvido como testemunha, obviamente que você precisa responder esses fatos, sob pena de se configurar o crime de falso testemunho, tá bom? Então, gente, aqui a gente viu, no âmbito das excludentes de ilicitude, aquelas que estão previstas no artigo 23 como excludentes legais de ilicitude. Só que tem uma aqui, para a gente fechar a nossa conta dessas excludentes, que é o consentimento da vítima. O consentimento da vítima, ele vai funcionar como causa supralegal de exclusão da ilicitude. Por que causa supralegal? Porque não está no Código, não está no artigo 23, ok? Como excludente de ilicitude. Portanto, ele é causa supralegal de exclusão da ilicitude. Agora,
na hora que a gente pensa no consentimento da vítima, na hora que a gente identifica aqui o consentimento da vítima, como excludente de ilicitude, a gente tem que levar em conta algumas considerações. Primeiro ponto importante, o consentimento pode excluir a tipicidade ou pode excluir a ilicitude, ok? O consentimento da vítima, deixa eu consertar esse troço aqui que ficou feio, né? Ele pode excluir a tipicidade ou pode excluir a ilicitude. Quando é que o consentimento da vítima será excludente de tipicidade? Quando for parte do tipo penal. Quando ele for parte do tipo penal, o consentimento da vítima exclui a própria tipicidade. Exemplo, olha só, eu vou colocar aqui na tela, para que vocês acompanhem comigo, o artigo 150 do Código Penal, ele traz a violação de domicílio, tá vendo? Traz aqui o crime de violação de domicílio. E qual é a conduta proibida? A conduta proibida é entrar ou permanecer. Se você entra na casa de alguém sem o consentimento, já é violação de domicílio. Se você permanece sem o consentimento, é violação de domicílio. Cuidado que a conduta a permanecer pressupõe que a entrada foi com o consentimento. Alguém autoriza você a entrar na casa, você entra, então até aí não houve crime. Aí esse alguém chega para você e diz, vai embora. E você diz, não vou. Você está permanecendo sem o consentimento, você está praticando o crime do artigo 150 do Código Penal. Agora, toma cuidado que a ideia é que o crime vai existir quando a gente entra ou permanece de forma clandestina, de forma astuciosa ou contra a vontade, beleza? Que pode ser expressa ou tácita, de quem de direito. Ou seja, se eu estou entrando de forma clandestina, não tenho consentimento. Se eu estou entrando de forma astuciosa, não tenho consentimento. Se eu estou entrando contra a vontade expressa, não tenho consentimento. Se eu estou entrando contra a vontade tácita, não tenho consentimento. Ou seja, o crime é entrar sem o consentimento. Preste atenção. Se a vítima convida você para entrar na casa, se ela dá o consentimento, configura-se o fato típico do artigo 150? Não. Então, no caso do artigo 150, o consentimento da vítima, ele não exclui a ilicitude, ele exclui a própria tipicidade, porque ele é elemento do tipo penal. A mesma coisa eu posso identificar lá do artigo 213 do Código Penal, que é o crime de estupro. A conduta do estupro é constranger alguém. Se a vítima deu o consentimento, não houve o constrangimento. Constranger pressupõe forçar. Constranger é forçar. Constranger é obrigar. Se a vítima dá o consentimento, ela não foi obrigada, ela não foi constrangida, ela não foi forçada. Então, tanto no artigo 150, como no artigo 213 do Código Penal, o consentimento da vítima são excludentes de tipicidade, porque o consentimento é elementar do crime, e sendo, portanto, elementar do crime, ele não vai afastar a ilicitude, porque ele já afasta a própria tipicidade. Agora, e quando o consentimento não for elementar do crime? Quando o consentimento, gente, não for elementar do crime, aí tudo bem, eu posso visualizá-lo como excludente de ilicitude. Exemplo, o artigo 163 do Código Penal, que traz lá o crime de dano. Bora dar uma olhadinha nele? Olha só, o artigo 163 do Código Penal, ao trazer o crime de dano, olha ele aqui, a conduta é destruir,
inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Presta atenção. Onde é que ele está falando aqui do consentimento da vítima? Ele não está falando. O crime não é destruir, inutilizar ou deteriorar sem o consentimento de quem de direito, coisa alheia. Não é. Ele não fala do consentimento. Então, pouco importa se houve ou não o consentimento da vítima, aqui eu tenho um fato típico. Percebeu? O consentimento da vítima não integra o tipo penal. Já que esse consentimento da vítima não integra o tipo penal e não é valorado no elemento tipicidade, então esse consentimento será utilizado como causa supralegal, causa supralegal de exclusão da ilicitude. Causa supralegal de exclusão da ilicitude. Por que causa supralegal? Porque não está prevista em lei. Porque não tem previsão lá no artigo 23 do Código Penal. Então eu vou chamar de causa supralegal. Agora, claro que essa causa supralegal de exclusão da ilicitude, ela pressupõe alguns requisitos. Quais são eles? Para a gente pensar aí, importantes para a prova. Olha só, o bem jurídico deve ser disponível. O bem jurídico deve ser disponível. Se o bem jurídico não for disponível, não existiu consentimento da vítima válido. Imagina que a vítima dá o consentimento para você matar ela. O bem jurídico vida é disponível? Não. Então esse consentimento não excluiu a ilicitude. Mas imagine que a vítima deu consentimento para você destruir o carro dela. O bem jurídico patrimônio é disponível. Portanto, esse consentimento foi válido. Além disso, observa, eu vou analisar se a vítima deve ter capacidade para consentir. A vítima deve ter capacidade para consentir. Imagina que a vítima tem 5 anos de idade e dá o consentimento para você destruir o PlayStation dela. O PlayStation é patrimônio, é bem jurídico disponível, mas uma vítima de 5 anos não tem capacidade para consentir, e portanto o consentimento não foi válido, né? E mais, o consentimento deve ser dado antes, o consentimento deve ser dado antes da consumação. Vocês viram ontem com Caio a ideia do iter criminis, né? Ali dentro do iter criminis eu tenho a cogitação, os atos preparatórios, os atos executórios, a consumação e o exaurimento. Para que o consentimento exclua a ilicitude, ele tem que ser dado até a consumação. O consentimento após a consumação não funciona como excludente de ilicitude. Ele pode até funcionar como renúncia ao direito de queixa ou renúncia ao direito de representação, se for o caso, se o crime for punido por ação penal pública condicionada à representação ou por ação penal privada, que é um outro tema que a gente vai pensar lá na frente. Por enquanto, basta você identificar que esses aqui são os requisitos para que eu possa pensar efetivamente, né, no consentimento da vítima como excludente de ilicitude. Então, hoje, vimos aqui, pensamos aqui em algumas causas de exclusão da ilicitude. Na aula de amanhã, a gente vai falar de culpabilidade, de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e tentar trabalhar ali também com a ideia da exigibilidade ou inexigibilidade de conduta diversa, tá bom? Você que já mandou seu número aí para mim, tá aqui o WhatsApp, deixa eu listar ele aqui de novo, tá aqui no início, tá vendo? Manda aí seu número para mim, dá um alô, dá um oi, manda seu nome também, tá? Me diz, aproveita aí e me diz se você teve alguma dúvida, se você gostou da aula, se não gostou da aula, se você fez alguma postagem lá no Instagram, me marca também, né? Para a gente interagir lá pelas redes sociais.
E eu vou agora à tarde mandar 3 questões sobre o tema da aula de ontem do professor Caio, e também mais 3 questões sobre esse tema da aula de hoje, aqui, para a gente tratar dessas hipóteses por essa lista de distribuição. E aí, logo na sequência, eu mando também um videozinho, né, comentando aí um pouco esse conteúdo, comentando um pouco essas questões, que eu acho que é importante também para a gente tentar aproveitar essa quarentena, né, para que a gente possa produzir, para que a gente possa estudar. E vocês, lembrem-se, fiquem em casa, só saiam naquilo que for estritamente necessário, e contem com a gente aqui do Sejais, para que a gente possa continuar fazendo essas transmissões aí online, ao vivo para vocês não ficarem também com muito tédio nessa quarentena, e terem aí à disposição um conteúdo para vocês poderem estudar. Juntos a gente vai superar isso aí, eu tenho certeza absoluta, tá bom? Beijos para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.